Nosso tema hoje, nós adoramos o que conhecemos. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 4. Eu achei interessante aqui, na abertura, a Oliveira, Michele, as crianças falaram sobre João, capítulo 4. Versículo 23 e 24, E nós vamos falar sobre João capítulo 4, 22. Vamos orar sobre isso. Amém? Acharam aí? Capítulo 4, versículo 22. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti, pela Tua riqueza, pela palavra do Senhor que é viva e poderosa, pelo Teu Espírito que se move sobre nós constantemente. Fala conosco nessa manhã, rompe todo o silêncio sobre a nossa vida, acalma dentro de nós todo barulho, acalma dentro de nós toda agitação, Pai, que esteja nos nossos corações, e que nós possamos ser ricamente abençoados, ministrados pela Tua palavra, Pai. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa passagem essa passagem de João capítulo 4, ela é uma passagem que fala a respeito da mulher samaritana, e é muito conhecida. Pois nesse diálogo Jesus confronta a mulher samaritana pela vida que ela levava. A Bíblia fala que ela já tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Jesus pergunta para ela: cadê o seu marido? Senhor, já tive 5, mas o que eu tenho agora... E Jesus falou: disseste bem, porque até o que você tem agora ele não é seu. Então Jesus confronta. Primeiro contato, vai ali pedir água para ela e começa uma conversa e Jesus a confronta. Mas quando nós pensamos em confronto, nós pensamos em briga, discussão. Esse não é o confronto. O confronto é trazer a verdade à tona para que o nosso coração seja iluminado e aberto o nosso entendimento, para que a gente compreenda a palavra. Então, o Senhor nunca vai vir confrontar a mim e a você nos acusando. Ele vai vir mostrando o nosso erro, mas nos colocando no devido lugar e nos fazendo caminhar em direção aos propósitos dele. Na continuação desse texto, desse diálogo, vem a frase mais usada no meio cristão. A frase que Jesus disse que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde vocês vão adorar? Lá em Jerusalém ou aqui? Essa era a pergunta. E Jesus falou: nem aqui, nem acolá. Porque chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O interessante é que quando questionado pela mulher samaritana sobre qual o lugar correto para adorar ao Senhor, para adorar a criatura, a resposta de Jesus para essa mulher foi: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E o que eu quero dizer para nós hoje é justamente sobre conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Você pode ter 50 anos de convivência cristã, você pode ter 30 anos de pastorado, você pode ter quantos anos for de pastoreio, de pastorado, de ministério, mas nada disso tem lugar se nós não conhecemos o Senhor. Mas como assim alguém que é pastor, vira pastor e não conhece o Senhor? Nós conhecemos de perto uma pessoa, eu e o Valdete. Hoje ele é pastor, mas ele assumiu a igreja porque o pai dele foi sucessão, Ele assumiu porque não tinha o que fazer. Mas ele conta para nós que ele não conhecia o Senhor. E ele vira pastor
sem conhecer o Senhor. Isso pode acontecer. E nós vamos ver isso na palavra. O texto que nós lemos, que nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Esse texto mostra que a finalidade primária daqueles que buscam constantemente e amam relacionar com o Senhor é conhecer a Deus. O nosso alvo primário, a nossa finalidade primária de vida é conhecer o Senhor. Não é ter títulos, não é ter nome de cristão, não é ter anos de caminhada cristã, mas é conhecer o Senhor. Não é saber a Bíblia de trás para frente, de cor e salteado, não, é conhecer a Cristo. Esse é o que muda a nossa história, é o que muda a nossa vida. A nossa paixão por Jesus deve ser o ponto inicial para uma vida de adoração. Por que muita gente tem dificuldade em adorar ao Senhor? A Michelle falou sobre isso aqui no início. Eu não gosto dessa música. Eu não gosto desse louvor, quando canta esse louvor. Hoje quem vai ministrar louvor, fulano de tal, eu não gosto. Eu não gosto daquele tipo de canção. O louvor hoje não foi bom. Meu irmão, deixa eu te falar. O louvor não é para você, nem para mim. O louvor é para Deus. Então nós juntamos todo mundo e nós vamos na caminhada para adorar aquele que vive e reina para sempre. Aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Mas hoje eu não estou bem, não estou sentindo bem de adorar. Não é sentimento. É adorarmos aquele que nos criou. Você levanta pela manhã, a criação declara a glória de Deus. O firmamento, os céus anunciam as obras de suas mãos. Por isso Romanos vai dizer que o ser humano ele é indesculpável. O ser humano jamais vai poder dizer, quando chegar aquele grande dia, Senhor, mas eu não conheci o Senhor. Mas tudo à sua volta proclama o meu nome. O corpo humano é uma perfeição. Se você infecciona um músculo aqui, vai doer o seu braço, a sua perna, o seu corpo inteiro. Se você chutar o cantinho da cama com o dedinho mindinho, vai doer o corpo inteiro. Por quê? Porque é tudo interligado. Se o seu intestino não funcionar, aquilo vai refletir em todo o seu corpo. Nós somos a perfeição de Deus. Nós somos aquilo mais perfeito que Deus criou. Amém. Por isso a Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém? Amém? A nossa paixão, Jesus nos instrui que a adoração não está fundada no local sagrado, mas no conhecimento de quem Deus é. Eu adoro na igreja, fora da igreja, dentro do meu carro, em casa, sentado à mesa com o irmão, andando, dirigindo. Eu adoro ao Senhor, lavando louça dentro de casa, cuidando do ambiente de casa, na vida ordinária do lar, no dia a dia, no seu trabalho. Adore a Cristo lá. Na vida ordinária, no dia a dia, nós esperamos acontecer algo extraordinário para que nós possamos adorar a Deus. Quando a minha própria, nós passamos por isso no Covid. E nós vimos o quão precioso e valioso é o ar que respiramos. Por isso a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Amanheceu. Mais um dia o Senhor me dá de vida. Isso é dádiva do Senhor. Infelizmente, ainda é nítido, vemos nos nossos dias, onde muitos de nós cremos que a nossa devoção a Deus está sustentada no fato de irmos e voltarmos da igreja. Eu vou lá no domingo para cumprir o meu ritual religioso. E eu estou adorando ao Senhor.
Aqui nós celebramos, adoramos ao Senhor. Mas isso daqui que nós fazemos, essa devoção a Deus não é sustentada por isso daqui. De cumprirmos alguns rituais religiosos uma vez por semana. Isso daqui não é o cerne, o foco, o âmago do Evangelho. A primazia é Cristo como centro de todas as coisas em toda a minha vida. Eu aceitei a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor da minha vida, eu não governo mais o que eu quero ou o que eu desejo. Eu submeto a Ele aquilo que eu estou sonhando, desejando. O homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós saímos tomando decisões. Quando as coisas dão errada, a gente lembra de Deus. E aí a gente vem para Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, resolve. Mas por que nós não pedimos antes a direção do Senhor? Queremos te ouvir e obedecer tua voz, vamos te seguir, por onde nos guiar, e Deus, eu não te deixo mais. Nós queremos ouvir a voz dele, queremos seguir para onde ele nos guiar, ainda que não seja onde eu quero estar. Amém? Ele é Senhor da nossa vida. Amém, igreja? Ou que nós pensamos que a nossa profundidade em Deus é medida pelo conforto, pela excelência dos cultos que participamos, ou da qualidade da música que cantamos, e não do conhecimento que possuímos de Deus. Deixa eu te falar, tem muitas canções que cantamos hoje em dia, no meio cristão, que o foco não é Cristo, o foco é o homem, o ser humano. Tudo é para nós, ser humano. A adoração não é para nós. A adoração não é para nós massagear o nosso ego. A adoração é para que Ele seja glorificado acima de todas as coisas. Música que nos coloca numa postura de coitadinhos. E que o Senhor está ali para fazer tudo o que nós queremos. E não é assim. Ele é soberano. Isso é distante para nós, né? Porque nós não vivemos numa monarquia. Ainda hoje é muito mais naquela época onde o rei ditava o que tinha que ser feito. Como você vai vestir, aonde você vai fazer, como você vai agir. Quantos estão comigo? É impossível falarmos sobre isso e não pensarmos no texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Aquela chuva que nós aqui, né, esperamos tanto para acontecer, e ela começou a cair, espaçada, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Uma chuva que vem, não é o tempo de chuva, mas ela vem para molhar, para regar a terra. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas quando nós nos deparamos com essa situação, nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Se de fato nós conhecemos a Deus? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. E é uma pergunta que eu tenho feito há mais de um ano, para mim mesmo. Será que eu conheço o Senhor? Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. Não como o mundo me diz que o Senhor é. Não como eu acho que o Senhor é. Mas como o Senhor verdadeiramente é. Revela-te a mim. Mostra-te a mim. Porque a gente cria os nossos próprios deuses. A gente cria figuras de quem Deus é. É o Deus que eu posso orar e Ele vai resolver tudo na minha vida. Porque Ele falou que tudo que eu pedir, em nome dEle, Ele vai me dar. Mas quando a Bíblia fala sobre isso, Ele diz que tudo que eu pedir em nome dEle, tudo que eu pedir em prol do reino dEle, em nome dEle, para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado.
Pedis, não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres e deleites. Muitas orações nossas não são respondidas, porque há um fundo de egoísmo naquela oração. E aqui eu não estou dizendo que nós não temos que orar pelas nossas situações financeiras, situações da sua família, da sua casa, não é nada disso. Mas Jesus está muito além disso. Nós precisamos conhecê-lo intimamente. Amém? E talvez se eu perguntar para qualquer um de nós aqui, a começar por mim, se eu conheço o Senhor, a resposta automática é: claro que eu conheço. Eu já estou há 30 anos caminhando com Ele. Eu nasci na igreja. A minha família toda é cristã. Claro que eu conheço ao Senhor. Mas não podemos responder essa pergunta sem entendermos o que realmente a Bíblia diz sobre conhecer o Senhor. Nós não podemos responder essa pergunta se eu não sei o que a Bíblia diz sobre o que é conhecer o Senhor. Segundo a cultura judaica, a expressão usada para conhecer é a palavra yadá, né? Y-A, com acento circunflexo, D-A. Não sei se a pronúncia é essa, que eu não falo hebraico. Eu mal falo português. Né? Enrolo em alguns outros cantos aí, mas em hebraico não dá nem para enrolar. Então a palavra usada é yadá. E está constantemente relacionada a um pacto de intimidade e amor. Conhecer para nós, eu conheço fulano de tal, porque eu conversei com ele um dia, falei com ele um dia, não tem os jovens aí na escola, os adolescentes? Fulano de tal é meu amigo, conversou com ele outro dia, trocou telefone, seguiu no Instagram, meu amigo. Não, meu irmão, amigo é aquele quando o trem estiver quebrado, ele vai estar lá do seu lado, pode ser seu colega. Encontrei com fulano no aeroporto, alguém famoso. Rapaz, eu conheço fulano. Você acredita, rapaz? Conheci ele outro dia. Não, você viu ele. Cumprimentou ele. Mas você não conhece ele. E essa expressão diz a respeito disso. É um pacto de intimidade e amor, conforme nós podemos ler alguns textos da Escritura. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Algumas versões diz o seguinte: e conheceu Adão e Eva, sua mulher. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Algumas versões vão dizer assim: e coabitou com Eva, Adão. Adão coabitou com Eva. Coabitou o homem com Eva. Algumas vão dizer que Adão deitou-se. Está falando de intimidade. Intimidade. Outra passagem, Mateus capítulo 1, versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, não coabitou com ela, não deitou com ela, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, de acordo com as narrativas bíblicas, conhecer uma pessoa está intimamente relacionada ao casamento, à relação sexual dentro do matrimônio. Por quê? É um relacionamento de intimidade, amor e aliança. Por que nós falamos que o sexo ele precisa ser dentro do casamento? Porque eu preciso me preservar, porque é uma intimidade. Eu não vou abrir a minha intimidade para ninguém, a não ser para aquela pessoa com quem eu vou casar. Então, quando a Bíblia fala de conhecer, de acordo com as narrativas bíblicas, ela está falando desse relacionamento, que é um relacionamento de intimidade, amor e aliança, onde duas pessoas se unem para formar uma só carne. Uma só carne. Eu já falei sobre isso daqui, principalmente com os jovens. Você pega duas folhas, uma branca e uma preta, cola uma na outra. Isso é relação sexual fora. Quando você puxar uma da outra, vai ficar pedaço de um na outra. E quando eu vou me entregando
de forma íntima a diversas pessoas, várias partes dessas pessoas vão ficando na minha vida. E aqui o conhecer está dizendo sobre isso. Aliança, intimidade e amor. Conhecer alguém não é obter informações sobre a pessoa, mas de maneira intencional é desenvolver comunhão de aliança com ela. Eu posso ler uma biografia, eu amo biografia, mas eu não conheço aquela pessoa. Eu conheço a história dela, mas eu não conheço ela. Todo mundo lê, algumas pessoas já leu a biografia de Billy Graham, e quando você vai conversar, a pessoa conta como se fosse a pessoa mais íntima de Billy Graham. Porque leu uma biografia, mas você não conhece ele. Conhecer é caminhar junto, é relacionar, é estar perto, é intimidade, é aliança. Conhecer ao Senhor não tem a ver apenas com o dia que eu me converti, recebendo como Senhor e Salvador, mas é um processo diário, que durará por toda a eternidade. Nós estamos, por isso a Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aceitei Jesus, batizei. Esse, meu irmão, você começou a caminhada. E deixa eu te falar, vai ser pro resto da sua vida conhecendo ao Senhor, aprendendo com o Senhor, dedicando a sua vida ao Senhor. Abra comigo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Na verdade é o seguinte, né? Do versículo 12 em diante, ele já começa a falar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele começa falando sobre isso e ele vai falar sobre a imoralidade. Ele vai falar sobre o relacionamento com prostituta. Ele começa a falar sobre isso. Aí nós chegamos no versículo 16. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma uma só carne com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Ele vem falando sobre imoralidade, sobre promiscuidade, vida de prostituição, e de repente ele cai nesse texto, porque ele está querendo falar para nós que quando eu me uno com uma pessoa, eu me torno, na relação sexual, eu me torno uma só carne com ela. Se eu me entrego a uma prostituta, eu me tornei uma só carne com aquilo. E ele está dizendo: mas eu quero que vocês se tornem um comigo. Amém. Jesus falou em João capítulo 17, eu oro para que assim como eu sou um contigo, eles sejam um comigo, e nós sejamos um neles, e manifestamos neles, e agimos neles. Esse é o chamado para nós, de conhecer Ele íntimo. A Bíblia nos ensina que o conhecimento que devemos ter do Senhor é o que nós vemos no versículo 17 do texto, de 1 Coríntios 6. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Ou seja, quanto mais eu me disponho a conhecer ao Senhor, através de um relacionamento de aliança, de devoção com Ele, mais eu me torno um com Ele. Ou seja, entrego tudo o que sou a Cristo e recebo tudo o que Cristo é em mim. Essa é a excelência do Evangelho. Eu me entrego todo a Ele, e Ele se entrega todo a mim, e a vida dele habita em mim, e vive em mim. E aí nós voltamos naquele texto que eu já ministrei aqui, Tito capítulo 2, versículo 11, e a graça de Deus nos educa para, renegadas as impiedades e paixões mundanas, nós vivemos de maneira justa, íntegra e piedosa diante do Senhor, aguardando a esperança da glória da vida de Jesus. Nós estamos sendo transformados. Por isso, conhecer o Senhor não é vir e voltar de igreja.
Conhecer o Senhor é se relacionar com Ele pela palavra, é mergulhar na palavra, é deixar com que a palavra entre em você, em mim, e provoque mudanças em nós. Eu já disse que quando eu converti, eu li aquele texto lá em Filipenses, aquele que mentia, lascou. Pensei comigo. Aquele que roubava, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Aquele que furtava, não furte mais. Não saia a palavra torpe da sua boca. Não se meta em vãs discussões. Não se meta em debates que não vai levar a lugar nenhum. Ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o Evangelho fluindo em mim e em você. Amém, igreja? Amém. Ou seja, conhecer a Deus irá produzir uma infusão. Conhecer a Deus irá produzir em nós uma infusão de Deus na nossa vida. O que é infusão? É uma mistura. Eu vou misturar dois elementos. É um batismo de Deus em nossa vida, a ponto do nosso caráter desaparecer e o caráter de Cristo assumir a identidade, a nossa vida. Porque esse é o propósito divino, que Cristo reine em nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus, mas o inimigo tem deturpado isso, mas Cristo veio para restaurar todas as coisas. Esse conhecimento produz alteração na nossa estrutura espiritual, comprometendo o meu homem interior, o meu ser interior, porque a mudança, ela não ocorre de fora para dentro, mas ela é uma mudança que vem de dentro para fora. Então deixa eu te dizer, por isso que eu falo, eu prefiro a pessoa caminhando conosco, vindo à celebração, mas eu estou com a vida toda errada, não vou para a célula porque eu estou todo em pecado. Nós temos que ir lá mesmo, porque é no meio da comunhão, da convivência, do vínculo da perfeição, que é o relacionamento cristão, é nesse meio que Cristo vai nos aperfeiçoar, através da vida dos irmãos, através do poder do Espírito agindo em nós. Ele vai mover em mim e em você. Ele vai trabalhar em mim e em você. Esse conhecimento vai produzir em mim e em você uma mudança estrutural no ser espiritual, comprometendo o meu homem interior a saber meu coração, meus pensamentos, minhas afeições, minha conduta de vida. Eu já não falo mais como eu gostaria, eu já não penso mais como eu pensava, eu já não falo mais como eu falava, eu já não trato mais a minha esposa como eu tratava, eu já não trato mais os meus filhos como eu tratava, eu já não trato mais os meus semelhantes como eu tratava, porque Cristo mudou e está transformando a minha vida. Se eu estou iracundo, se eu estou zangado, se eu estou irado, se eu estou frustrado dentro do meu lar, eu preciso mergulhar a minha vida em Deus e pedir que Ele transforme o meu interior por completo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 fala: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste ou se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. O que eu tenho falado aqui? Nós precisamos de entusiasmo. O que é entusiasmo? Deus dentro de nós, fluindo dentro de nós. Você pode estar abalado exteriormente por uma situação que está acontecendo na sua casa, mas interiormente, o seu coração, a sua vida interior permanece inabalável, porque o Espírito está movendo dentro de você. Está trabalhando dentro de mim e dentro de você. Se fizermos uma pergunta para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e perguntarmos: quem aqui gostaria de ir para o céu? 99
99,9% diria que eu quero. Eu não botei 100% porque não vai ter 100%. Tem gente que fala, não acredito no céu. Como dizia o pastor Félix, rapaz, você pode até viver sem Jesus, mas não morre sem ele não, porque a situação é difícil. Você entregar seu coração a ele. 99% das pessoas responderiam positivamente. Entretanto, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, é o que nos dá acesso a experimentar a vida eterna. João, capítulo 17, versículo 3. Coloca para nós aí, Rodrigo. Olha lá. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Amém. Enquanto aqui estivermos, nós estamos caminhando para conhecer a Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, ainda não enxergando direito, como um espelho embaçado, mas aquele dia nós o veremos face a face, transformados de glória em glória. Outro ponto que a gente fala, né? As pessoas falam muito, que todos são filhos de Deus. Amém? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o conheceram, quem? A Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se eu não entreguei meu coração a Jesus, se eu não estou conhecendo a Ele, eu não sou filho. Eu sou uma criatura, mas Ele está em busca de mim, e para mostrar para mim que eu sou filho. Mas a todos quantos o receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos são filhos de Deus? Não. Isso é difícil, mas é bíblico. Eu preciso me dedicar, eu preciso me entregar ao Senhor. Precisamos estar atentos, pois a nossa preocupação com o céu e a eternidade perde muito do sentido. Nossa, eu quero ir para o céu, eu amo, eu quero chegar lá, eu quero estar com o céu, eu estou preocupado. Ô Jesus, volta logo, eu não aguento mais viver nessa vida, rapaz. Não pede, porque aí ele veio falar assim, rapaz, vamos embora. Você está muito chata a vida aí para você, eu vou te levar embora. Mas eu não queria ir embora agora. Mas você está tão pedindo que quer ir embora. Não aguento mais viver nessa vida. Esse mundo está muito corrompido. Eu não vou ter filho porque é muito... me fala, é uma... Como é que é? Não, tem um nome que diz pior ainda. Responsabilidade ainda é bom. Eu acho uma judiação colocar uma criança nesse mundo tão mal. Meu irmão, o mundo é mal desde quando você nasceu, meu irmão. O mundo é mal desde quando seu pai nasceu. O mundo é mal desde quando seu avô nasceu. O mundo é mal desde quando o homem entrou nele. Se tornou mal. O pecado tem feito o mundo, aquilo que Deus criou, tem mudado. Mas nós estamos aqui para levar o evangelho da paz e mostrar que existe um caminho sobremodo excelente, que Deus quer mudar a história de todas as famílias. Se a nossa preocupação com o céu e a eternidade perde muito do sentido se ela não interferir no modo em que eu vivo agora. Não adianta eu falar que eu quero ir para o céu, não adianta eu falar que eu amo o céu, que eu estou doido para chegar no céu, mas a vida que eu vivo aqui não interfere, a vida que eu estou vivendo não denota, não demonstra que eu quero ir para o céu. Esse desejo pela vida eterna precisa refletir aqui nessa terra. Precisa refletir aqui. Talvez, avaliando o nosso progresso, né, diante do que aprendemos até aqui, precisamos fazer uma outra pergunta. Nós já fizemos a pergunta se nós conhecemos a Cristo. E a resposta imediata é, claro que eu conheço.
Mas aí nós falamos sobre o quê? Conhecer de maneira íntima e pessoal. Aliança, devoção. Mas agora eu preciso fazer uma outra pergunta. Como eu sei se eu estou progredindo em conhecer o Senhor? Como eu sei se eu estou caminhando nesse progresso de conhecer o Senhor? Porque agora você colocou uma pulga atrás da minha orelha. Porque eu não estou conhecendo Ele nessa intimidade que eu preciso. Mas como é que eu sei que eu estou progredindo? Talvez nós pensamos que a resposta para essa pergunta seja difícil demais. Mas é uma questão bem simples. Se eu estou me comprometendo em desenvolver comunhão com Ele por meio de uma vida piedosa, então eu estou crescendo em conhecê-lo. Se eu estou caminhando aqui com todas as minhas dificuldades, com o pecado que tenazmente me assedia e me tenta tirar do foco, mas eu estou procurando viver, desenvolver de maneira intencional uma vida de comunhão com Cristo, então eu estou crescendo em conhecê-lo. Mas eu ainda não li a Bíblia toda. Não, o fato não é esse. Eu preciso conhecer, ler a palavra, meditar nela, mergulhar nela. Como eu falei para os jovens aqui, falei um dia para a liderança, eu preciso me expor à vida com Deus. Eu preciso me expor ao ambiente onde Deus está agindo, para que eu seja tocado, manifesta sobre mim a vida dele, para que a minha vida seja transformada. Ou seja, nós estamos adorando, estamos numa celebração ou numa célula, não fica inerte, não fica indiferente, se envolva com o que está acontecendo. Seja intencional. Não estou falando que você tem que ou falar alto como eu falo, ou gritar como eu grito, ou dançar como eu danço. Eu pareço mais, né? Eu pareço mais um boneco de Olinda. Boneco de posto. Mas se quiser também, pode ser assim também. É a única maneira que eu sei, meu filho. Lá em casa, quem sabe dançar é só a Valdete e o Daniel. A Ana Ruth ainda dança melhor do que eu. Então eu nem me arrisco. Quando a Valdete fez um jantar lá em casa, me chamou para dançar, eu falei, rapaz, não vai dar certo isso. Meu filho, você tem certeza disso, minha filha? Faz isso não. Vou pisar no seu pé. Vamos lá, bem. Papai, mamãe. Infelizmente, nós podemos observar um grande problema, tanto nas Escrituras, como nos nossos dias, pois inúmeras pessoas foram tocadas pelo poder de Deus, mas não o conheceram. As pessoas vão à igreja, por estar passando alguma dificuldade, recebe uma oração, Deus manifesta a cura, depois nunca mais aparece. Na Bíblia nós temos alguns exemplos disso. E um deles está descrito em Mateus, capítulo 13, versículo 13 e 15, ao 15, que diz respeito às multidões. Coloca para nós aí, Rodrigo, Mateus 13, 13. Olha só. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder, que vejam e com os olhos ouçam, que vejam com os olhos e com os ouvidos ouçam, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Aqui fala da multidão que Jesus tinha curado, Jesus tinha servido, Jesus tinha alimentado, Jesus tinha libertado, mas nunca experimentaram comunhão com Jesus. Nenhuma daquelas pessoas que foram curadas, libertas, alimentadas, de fato se tornaram amigos e discípulos de Jesus. Eles apenas se beneficiaram por causa do poder de Deus. Por isso Deus é que é Deus, não nós. Porque se fosse nós íamos escolher para quem que nós íamos. Rapaz, deixa eu ver se esse cara merece.
Como é que pode? Pessoas às vezes perguntam para mim, como é que pode? Pessoa vai na igreja, está lá na igreja, mas parece que a vida não muda. Eu falei, meu irmão, ainda bem que está na igreja. Porque aqui é o ambiente. E deixa eu te falar, o que o inimigo quer de nós é nos tirar da comunhão. Não deixa de vir para o corpo de Cristo porque você está em pecado. Não deixa de vir para o corpo de Cristo porque no sábado à noite você foi lá para a bagaceira e fez tudo que tinha que fazer. Ah, não vou para a igreja. Venha, porque Cristo é sobre mim e sobre você. A Bíblia falava com os jovens ontem, que as pessoas não vêm a Cristo porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Porque deixa eu te falar, se começarmos a andar com Cristo, toda aquela sujeira que está escondida no meio do seu coração vai vir à tona. Não para que os irmãos vejam, mas para que eu possa ver e falar, meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Se você está vindo aqui, domingo após domingo, célula após célula, deixa eu te falar, Cristo vai pegar a mim e você na esquina da vida. Deus não perde viagem. Nós podemos até perder, mas Deus não perde viagem, não. A Bíblia fala que a palavra dele não volta vazia. Ele enviou a palavra e ela vai cumprir. Você pode rodar o mundo inteiro. Você pode caminhar para fora dos caminhos do Senhor. Você pode ir longe, mas a mão do Senhor está lá e te alcança. E quando você estiver lá longe, Ele vai dizer para você, aqui não é o seu lugar. Volta para casa. Volta para casa. Não é não, Rodrigo? Te amo, Jesus. Nós temos várias histórias aqui de pessoas que estavam fora. E Jesus tem trago de volta. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Teu amor nos constrange. Esse é o poder de Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. Mas assim como tinha aqueles que não se envolviam com Jesus, nós temos o apóstolo Paulo, que tinha o conhecimento de Deus como seu alvo prioritário. Em sua jornada aqui nessa terra, conhecer a Cristo era a paixão que movia o coração de Paulo a continuar na caminhada e na missão cristã. Olha esse texto. Filipenses capítulo 3, versículo 8 ao 14. Deixa eu ler aqui. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, esterco, lixo. São algumas versões que nós vamos ter por aí. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Não é pela nossa própria justiça, eu sou bonzinho demais, eu sou certinho demais, eu sou melhor do que a Valdete, eu sou melhor do que o fulano. Não é justiça própria, mas que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, o apóstolo Paulo fala, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas que estão diante de mim, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Conforme a tradição cristã, Paulo escreve essa carta quando ele estava preso. Escreve ela para os filipenses quando estava preso. Já tinha anos de ministério, mas mesmo com toda a sua experiência, ele afirma não confiar na sua capacidade e na sua justiça própria. Você pode ter 30 anos de ministério, você pode ter 30 anos de cristão, não confie na força da sua justiça, porque nós somos falhos e precisamos da graça de Deus sobre nós. Embora sendo um hebreu exemplar, fariseu zeloso, piedoso para com Deus, mestre na Torá, na lei de Deus,
discípulo do poderoso Rabino Gamaliel. Paulo considerou tudo isso como esterco, como lixo, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não é o título que eu tenho, não é os anos de caminhada que eu tenho, é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus que muda a minha história e muda o meu caminho. Essa passagem Deus tem ministrado ao meu coração, por ano a fio, e me feito pensar o quanto eu preciso conhecer a Cristo. Infelizmente, nós vamos acostumando com a vida cristã. Nós vamos acostumando com a vidinha de cristã de ir e voltar das reuniões, de orar pedindo bênçãos e coisas ao Senhor, quando na verdade Cristo nos chamou para irmos mais fundo e conhecê-lo, e buscar conhecê-lo diariamente. Todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, precisamos ter um alvo na nossa vida. Qual o alvo nós precisamos ter? Todos os dias devemos desejar desesperadamente perseguir a progressão no conhecimento de Jesus. Conhecimento não é conhecimento teológico, que é bom, necessário e importante, mas eu posso ter o conhecimento teológico e posso não conhecer a Cristo. Porque conhecer a Cristo diz respeito à intimidade, relacionamento, comunhão, vivência diária e contínua. Todos os dias eu me entrego a Ele. É impossível termos comunhão e conhecermos a Deus só por frequentar reuniões cristãs, pois tanto a comunhão como conhecer a Deus são frutos de uma vida que preza pela disciplina da devoção. Quem lembra o semestre passado, retrasado, que nós estudamos o semestre inteiro sobre disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Conhecer a Cristo é fruto de uma vida que preza por disciplina de devoção, onde homens e mulheres buscam a constância em voltar a sua mente, em voltar o seu coração para o céu, a fim de encontrá-lo no lugar secreto. Um lugar onde Deus tem prazer de se revelar e dizer a nós: vocês são meus filhos. Precisamos urgentemente voltar os nossos olhos a Jesus, voltar os nossos olhos às Escrituras, buscar ser iluminado pela revelação de Cristo. Salmo capítulo 34, versículo 5 vai dizer o seguinte: olhai para Ele e sereis iluminados. O rosto dele jamais se cobrirá de vexames. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para Ele e Ele vai iluminar a nossa vida. Devemos nos dedicar à oração e jejum, não somente em busca de alguma dádiva do céu, mas também com desejo ardente de compreender a mente e os caminhos de Deus, daquele que está sentado no alto e sublime trono. Isaías 55, versículo 8, fala o seguinte: porque os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês, e os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Algumas versões vão dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Por isso nós queremos te ouvir e obedecer tua voz, vamos te seguir. Por onde nós precisamos ouvir a voz dele, ouvir a voz do bom pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor, amém? Quantos conhecem a voz do seu pastor, do pastor da sua alma, amém? Fique de pé no seu lugar. Conhecer a Deus é um ato progressivo e contínuo. Não é algo que acontece no instalar de dedo, é constante, é diário, uma busca constante, todos os dias buscando ao Senhor. Se pararmos de avançar, não alcançaremos o propósito de Deus para a nossa existência. Irmão, pare de lutar com a sua própria força, pare de lutar com o seu próprio entendimento, submeta a sua vida a Cristo, sujeite a Cristo e Ele há de conduzir a tua vida.
Conhecer a Cristo verdadeiramente é o que provoca uma transformação na nossa vida. A busca incessante por esse conhecimento é crucial. E esse é o desejo do nosso Pai, que amemos ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Amém. Essa é uma ordenança de Deus para nós. Amá-lo com todo entendimento. Que nós possamos dedicar em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que nós possamos experimentar, viver a transformação que Ele tem para a nossa vida. Eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor.